Olá, estudante do oitavo ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre expressões algébricas. Dá uma olhada comigo. Você sabe o que é uma expressão algébrica? Você sabe para que servem as expressões algébricas? Vamos descobrir. Olha lá, um pouquinho de história para você. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Imagine você registrar as ideias matemáticas usando apenas palavras. Mais difícil, né? Então, olha o que aconteceu. Foi esse senhor que aparece aí na tela, para você, né, um matemático francês chamado François Viète. Né? Ele nasceu em 1540, morreu em 1603. Olha como ele viveu pouquinho, mas fez um grande avanço para a matemática. Ele introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Mais, menos, vezes, dividir, esses sinais que a gente usa direto no nosso dia a dia, estudando matemática, né? Então tá aí, esse é o nosso François Viète, tá? Agora, veja só que legal, uma expressão algébrica é o quê? É uma expressão que contém letras e números. Para que serve a letra? Dá uma olhadinha. Primeiro de tudo, as letras são chamadas variáveis, também podem ser chamadas de incógnitas, certo? E elas representam valores desconhecidos. Ok? As expressões algébricas servem para generalizar ideias e representar situações nas quais se pode aplicar diversos valores. Tá? O que significa generalizar? Justamente essa ideia. Eu tenho uma expressão algébrica com uma letra, e nessa letra eu posso colocar qualquer número. Ou seja, aquela expressão algébrica é uma expressão geral para representar uma ideia. Tá? Vamos lá. Olha um exemplo para você. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma expressão que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Então, olha só. Hoje ela tem X anos. Certo? Agora eu preciso calcular essa expressão. Aliás, calcular essa idade para saber quanto que tem. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo já sabe o resultado da idade da Karina. Mas se eu quiser usar uma expressão, uma equação para representar essa ideia, e eu não estou dizendo que equação é igual a expressão, mas eu estou pensando, será que dá uma equação? Será que dá uma expressão? Né? Eu tenho que fazer o seguinte. O que eu sei? Que a idade da Karina hoje é X. Se eu acrescentar 5 anos, ou seja, daqui 5 anos, a idade da Karina vai ser 37 anos. Então, olha lá, ó, X mais 5 anos é igual a 37 anos. Essa equação me dá o valor que representa a idade de Karina hoje. Que não é qualquer valor, é um valor específico. Por isso que eu precisei de uma equação, ok? Um outro exemplo, eu tenho um retângulo e a área do retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. O comprimento é x e a largura é y aumentado de 3, ou seja, y mais 3. Então, olha como é que fica a área dessa figura. X vezes o y mais 3. Ok? Continuando. Olha para esse exemplo 3. No exemplo 3, o que acontece? Ó, o quadrado do número real x é x ao quadrado. Bem fácil, né? O cubo do número real y é y ao cubo. Só pôr o 3 lá em cima. A raiz quadrada do número real a. Raiz quadrada de a. Só colocar o a lá dentro. A quinta potência do número real b. Então é b elevado a quinta. A adição dos números reais b e c vai ser o quê? B mais c. E a metade do número real x é x sobre 2. Beleza? Uma curiosidade para você. Os números reais que aparecem ali são o quê? Os números reais é um grande conjunto em que aparecem os números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração, e os números irracionais, que são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Juntando tudo, você tem os números reais. Beleza? Então, olha só. Neste vídeo, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre expressões algébricas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.